Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Silas Mota, você está nesse momento no canal Rocha de Refúgio. Estamos dando início a um trabalho novo no canal. Antes estávamos restritos mais às orações, aos momentos de oração ao vivo, que vão permanecer, vão continuar conosco aí. Mas estamos iniciando um novo trabalho, orientados pelo nosso Deus, obviamente, guiados por Ele, sempre por Ele, onde estaremos agora proporcionando devocionais semanais. Todas as segundas-feiras teremos um devocional para que você possa ser abençoado pelo nosso Deus, que isso possa ser um instrumento de transformação e renovação na sua vida espiritual. Se você é novo no canal ou está passando por aqui e deseja receber as nossas mensagens, eu lhe convido a clicar embaixo no botãozinho inscrever-se. Logo em seguida você clica no sininho, é um sininho que aparece para você ali, você clica naquele sininho e logo em seguida você clica na palavra todas. Assim, todas as vezes que eu postar um conteúdo novo no canal ou que eu entrar ao vivo, o próprio YouTube lhe avisará e você poderá estar conosco para ser abençoado pelo nosso Deus e adorar o nome dele, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, nossa devocional dessa semana, primeiro devocional, ano 2025, vai estar no livro de Coríntios. Vai marcar o início de uma nova jornada na sua vida. Deus sempre traz algo novo para a nossa vida. E que esse ano 2025 possa ser o início de grandes bênçãos do nosso Deus para você, em nome de Jesus. Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram coisas novas, ou fizeram novas, né? Dependendo da tradução que você estiver lendo nesse momento aí. Nós podemos comparar a nossa vida como uma estrada. Imagina você numa estrada, viajando ou conduzindo seu automóvel, ou de repente num ônibus de transporte, ou conduzindo seu automóvel, não importa. E a estrada é composta muitas vezes de retas muitas vezes longas, que nos traz até uma sensação de tranquilidade, né? De aparente domínio muitas vezes, nos permite contemplar às vezes a nossa volta, porque você tem uma reta que te permite perceber um perigo à distância. Então você está vendo tudo limpo, você consegue de repente ter um pouquinho mais de controle, de tranquilidade nessa viagem, não é verdade? Mas a grande verdade é que as estradas não são compostas apenas de retas. Por mais longas que sejam as retas que você encontra numa estrada, em algum momento ela vai ser quebrada por uma curva. Pode ser uma curva menos acentuada, onde você consegue passar por uma certa tranquilidade, não oferece nenhum tipo de esforço extra ali na condução do seu veículo, mas às vezes nós nos deparamos com curvas tão acentuadas que o nosso veículo chega às vezes até ter quase que parar, de tão acentuado que é a curva. Eu, quando vou a São Paulo, passo numa serra que a gente experimenta essas curvas. Às vezes tem que trafegar numa velocidade tão pequenininha que parece quase que o carro para, ou que o ônibus para. A estrada é composta de retas e curvas. E assim também é a vida do servo de Deus ou a vida daquele que não serve a Deus também. Ambos vão ter momentos de tranquilidade, onde a sua viagem por essa vida está naquele momento numa reta. Você consegue, às vezes, sentir que tem um aparente controle daquele momento. Às vezes aquilo dura um certo tempo, dura um tempo maior, às vezes dura um tempo menor, mas o fato é que as retas existem nas nossas vidas. Os momentos de tranquilidade, os momentos de calmaria, eles existem na nossa vida. Mas, em determinados trechos da nossa viagem, da nossa estrada da nossa vida, nós nos deparamos às vezes com pequenas curvas. Curvas que nos causam uma necessidade de um certo esforço, de uma certa atenção, mas nada que seja assim tão exigente. Às vezes uma intempérie aqui, um probleminha ali, que a gente consegue, com um pouco mais de perícia, consegue administrar aquilo e passar por aquilo. Mas às vezes as intempéries, as curvas são tão acentuadas que a nossa vida praticamente para naquele momento.
E a gente passa devagarinho por aquilo, a vontade às vezes de querer acelerar um pouquinho mais, a gente sabe que não tem condições, que aquela é a única velocidade possível de tráfego naquele momento. E aquilo demora, 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 demora. Sabe o lado bom dessa notícia? É que nenhuma curva ela é eterna. Uma estrada não é composta apenas de curvas, ela tem retas e curvas. Por mais acentuada que essa curva possa ser, ela tem um prazo de validade. São situações, às vezes, que nos abalam, que testam o nosso limite. E é nesse momento que muitas vezes nós cometemos as falhas. Que falhas? A falha de querer resolver a situação pela nossa força, a falha de querer colocar uma condição humana naquela solução. Eu confio em Deus, mas eu preciso também de algum recurso a mais. Não que seja pecado isso, seja errado isso, mas às vezes esse recurso a mais vem recheado de uma solução que não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem já assistiu o filme A Prova de Fogo, que é um filme que trata... Deixa eu ajeitar essa cadeira aqui um pouquinho. Que é um filme que trata basicamente de relacionamento, crise conjugal. Você vai reparar que no momento da crise... Quem não assistiu, assiste o filme, é interessante. Várias pessoas se juntam, né? Em torno da mulher, e as orientações, a primeira coisa é falar mal do marido, né? Que já é uma coisa terrível, que é o pecado da maledicência, que eu não vou entrar nele agora aqui, já foi tratado em um outro momento no canal aqui. Se você quiser conhecer, ver essa mensagem, pode procurar aí, o pecado da maledicência. Mas elas também começam a dar conselhos. E conselhos que passam às vezes pelo divórcio, pela separação, conselhos que na verdade afrontam a palavra de Deus. Vou colocar um parêntese aqui que obviamente há situações muito complicadas, violência doméstica. Aliás, a violência doméstica é a única que a gente realmente orienta a separação de corpos, pelo menos, né? Separar para a gente poder tentar ver se administra aquilo, se é possível administrar aquilo. Mas a grande maioria dos casos, essas soluções são tomadas no momento do desespero, no momento que a vida está quase parando, a curva está mais acentuada, e não é aquilo muitas vezes que Deus tem para a nossa vida. A destruição de um lar, destruição do casamento, outras questões, outras perdas que podem ser acompanhadas de decisões na nossa vida, não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Com certeza é isso. O que Deus dá, Ele não quer tirar da sua vida, não quer que você perca. Mas são nesses momentos que nós cometemos os nossos maiores erros, as maiores decisões que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então elas testam o nosso limite. E é nesse momento que a promessa de renovação em Cristo, ela se torna mais real, se torna mais poderosa, porque a luta, ela não vem para te derrubar. A luta, ela vem para te aperfeiçoar. Mas às vezes é tão pesado que nós queremos desistir. Tribulação já foi algo tratado pelo apóstolo Paulo. Paulo fala lá em Romanos que as tribulações produzem em nós perseverança. Podemos associar perseverança à fé. E a perseverança produz em nós o quê? Esperança. Esperança de que Deus irá intervir e dar a solução segundo a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. Mas no momento do desespero, nós queremos sair daquele momento de dor e muitas vezes nós tomamos um passo que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. A dor, ela não vem para nos derrubar, a dor ela vem para nos aperfeiçoar. Então, através da dor que nós crescemos. Sabe quando lembra quando você era menor? Que você às vezes reclamava com seu pai, com sua mãe, mamãe, está doendo aqui, minha perna está doendo, meu braço está doendo, você não tinha machucado, não tinha caído. É o processo de crescimento da criança provoca dor. A dor, ela vem para nos aperfeiçoar, para nos preparar para algo maior. Deus utiliza as lutas para preparar a nossa vida para algo maior, coisas maiores que Ele vai mandar e vai nos submeter para o nosso crescimento. Então a dor ela não é sua inimiga, a dor ela é sua amiga. Eu acho fantástica essa frase. Então Deus oferece através da dor, oferece através da tribulação, a oportunidade de crescimento. A capacidade de superar aquilo, deixar aquilo no passado. Porque muitas vezes a dor pode ser fruto de um conflito,
Então, às vezes, mágoa, ressentimento. Quantas pessoas presas a mágoas, a ressentimentos do passado. Meus irmãos, isso não leva ao crescimento. Comparamos agora a vida a uma viagem. Eu vi uma comparação muito interessante da nossa vida como a direção de um carro. Quando você está dirigindo um carro, quem dirige sabe bem como é que é isso. Você tem o para-brisa, que nos permite ver o que está à nossa frente, nos permite ter ciência do que está acontecendo naquele momento, e aquilo que está lá à frente está por vir. Mas também você tem um retrovisor, onde você olha para o que está atrás. O retrovisor é um espelhinho pequenininho, o para-brisa é algo grande, pleno, não é? Há pessoas que querem dirigir sua vida somente olhando para o retrovisor. A mágoa que vem para nos aperfeiçoar na capacidade de perdoar, a luta que vem para nos aperfeiçoar a nossa resiliência, a nossa capacidade de superação em Deus, ela se transforma em mágoa, em ressentimento e a gente fica preso no passado. O passado é importante porque ele faz parte do que eu sou hoje. Mas o passado é um espelhinho de retrovisor, ele é pequeno, perto daquilo que Deus tem para a sua vida, que é o para-brisa do seu carro. Então, tenha consciência do seu passado, tenha consciência que ele aconteceu para te permitir crescer, mas lembre que Deus quer que você olhe para o para-brisa. Há coisas maiores para você a partir do que você viveu. Interessante isso, né? Quem já viu o processo de forja do metal, sabe que o metal é duro, né? E como é que o metal é forjado? Com fogo. Tá? É ali que ele se torna maleável e se permite moldar. Não tem como moldar uma peça de metal sem fogo. Então, o fogo são as provas, as lutas da nossa vida que Deus usa para forjar a nossa vida. Quem já viu o filme A Forja vai entender bem sobre isso. Tá? Então ele forja a nossa vida, ele molda a nossa vida com as nossas lutas e os nossos sofrimentos. Não estou fazendo uma apologia ao sofrimento, estou trazendo para você um novo olhar sobre o processo de dor na sua vida. A nossa fé então é fortalecida, olha só, as tribulações produzem em nós, o que Paulo fala, e perseverança. A nossa fé é fortalecida e a perseverança produz em nós o que? Esperança. Permitindo que nos tornemos pessoas mais resilientes e mais próximas de Deus. A dor vem para nos aproximar de Deus. Saber que Deus é o nosso refúgio. Saber que só Ele pode trazer solução para as questões que não são mais administráveis. Muitas vezes você fala assim, a minha vida acabou, a minha saúde acabou. Será? Deus é o médico dos médicos. Você fala assim, estou pondo um fim ao meu casamento. Você disse bem, você está pondo um fim ao seu casamento, porque Deus não é o Deus do ponto final. Deus é o Deus da vírgula, que te permite continuar. Percebe a diferença? Você é uma obra-prima de Deus em construção. É muito interessante isso, né? Às vezes a dor parece insuportável, e o desejo de desistir se torna uma tentativa, mas é nesse ponto que Deus vem com a intervenção. Aonde não há mais solução humana é que se manifesta o milagre, senão não seria milagre. Deus me curou de uma dor de cabeça, mas Deus tirou minha dor de cabeça hoje, mas o Doril também tira. Agora Deus te tirou de uma situação onde a medicina não tinha mais recurso, onde a psicologia não tinha mais recurso, onde nenhuma solução humana te trazia mais uma resposta definitiva. Aí se torna um milagre. Deus ele entra com a provisão, ele soluciona isso de uma forma poderosa e divina, né? Gloriosa. É nesse ponto então que Deus ele entra com o milagre da nossa vida. Ou seja, Deus usa a nossa dor, usa os nossos problemas para nos moldar, nos trazer, moldar a nossa mente para uma mente mais próxima de Cristo. Lembre-se disso. E no momento que ela se tornar inadministrável, o milagre de Deus entra na sua vida. Olha que coisa maravilhosa, né? E interessante que a renovação,
falei de renovação agora, não é uma mudança apenas externa, é uma transformação profunda. Eu passo a olhar para aquela situação de uma forma diferente. Eu passo a olhar para aquele que me feriu de uma forma diferente. A palavra de Deus fala que nós não devemos odiar o nosso irmão. E quando a gente lê isso, por questão de tradução, às vezes a palavrinha utilizada nos leva a interpretações ou a forma de pensar do que a mensagem de Cristo fala naquele texto, bem diferente daquilo que ela propõe-se para a nossa vida, não é? Então a palavra odiar ali foi uma palavra colocada pelo tradutor, mas quando a gente lê a palavra odiar o nosso irmão, a gente pensa em algo que machuca, a gente pensa talvez até em matar o nosso irmão, né? Nossa, Deus está dizendo que eu não posso matar o meu irmão. Não é bem isso que o texto está dizendo. Claro que matar está envolvido também na questão do ódio. Mas o odiar o seu irmão ali, que Deus fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino não entra no reino de Deus. Deus fala muitas coisas pesadas sobre o ódio ao nosso irmão, né? O odiar o nosso irmão ali está no sentido de desprezo. Quando eu deixo de me importar com o outro, quando eu passo a desprezar o outro, quando eu passo a tratar aquilo como qualquer coisa, isso é odiar o nosso irmão. Muitas vezes você acha que não está odiando o seu filho, não está odiando o seu patrão, não está odiando a sua esposa, que você não está com vontade de matar a sua esposa, de matar o seu filho, de matar o seu patrão. Não é isso não. Às vezes você diz que não odeia, não quer matar aquela pessoa que te feriu, mas você a despreza. Mas você trata como qualquer coisa, como algo sem importância. É isso que é o ato de odiar o seu irmão, que a Bíblia fala que nós não podemos fazer. Ou nós somos de Deus, ou não somos de Deus. Cristo reconhece como seu discípulo aquele que segue a sua palavra, está lá em Mateus. Então, se você está tomando ciência do que a palavra de Deus está dizendo agora nesse momento, você deve ter uma mudança de vida. Olha só, renovação, processo de renovação acontecendo aí. A luta, o ferimento que foi te causado não é para você praticar o ódio ao seu irmão, o desprezo, o deixar de ser importante, de dar importância. É justamente você poder fazer o contrário disso. Cristo espera de você algo maior do que o coração humano pode oferecer. Então, Deus está com você nesse momento. É interessante você lembrar que Cristo não veio apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos dar uma nova identidade, um propósito maior. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já procurou saber disso? Quando você odeia o seu irmão, você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Quando você maltrata o outro, você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Quando você está preso dentro de um vício, você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Traga à sua mente agora aquilo que você está experimentando, que te traz dor. As soluções que você tem proposto, a forma de você conduzir esse momento de dor, reflete Deus na sua vida? É isso que Deus faria no seu lugar? Se você pega e coloca Jesus no centro da sua decisão, o que Jesus faria no meu lugar nessa condição? Será que a resposta que você vai escutar agora, que Ele vai te apontar o caminho, é aquilo que você está colocando em prática na sua vida? A dor vem para te transformar, vem para renovar a sua mente. E só Deus pode fazer essa renovação. O psicólogo não pode fazer isso. Nenhuma terapia humana consegue fazer isso. Essa é uma propriedade, é algo que só Deus pode fazer pela nossa vida. Ao longo da sua caminhada, você perceberá que as batalhas não são o fim, mas sim um meio pelo qual Deus prepara algo maior e mais significativo para a sua vida. Permita-se ser transformado por Deus nessa manhã, nesse dia. Nessa manhã não, né? Eu não sei em que momento você vai ler, vai ouvir essa mensagem. Estou gravando pela manhã, mas ela não... você pode estar assistindo isso em qualquer momento da sua vida. Não se trata apenas de vencer desafios, mas de ser transformado através deles. Então está doendo, está difícil, entrega isso diante de Deus na sua vida. Suas preocupações, suas lutas, suas esperanças, permita que Ele forge para você um novo tempo de crescimento espiritual. E que Deus possa ser o seu guia
em nome de Jesus. Eu vou deixar um texto para reflexão para o nosso próximo encontro da semana que vem, que ele está em Romanos 12, versos 1 e 2. Leia essa semana, medite sobre Romanos 12, versículos 1 e 2. A chave dessa leitura é o processo de renovação. Permite-se então que Deus transforme a sua vida. Deixe para trás tudo aquilo que te prende ao passado. Confie a Deus um novo amanhecer. Deus está trabalhando em você. É um processo de perdão que você precisa aperfeiçoar? Aperfeiçoe isso. É uma reconciliação. Reconcilie-se com o seu próximo, com o seu filho, com o seu patrão, com o seu cônjuge e viva o mais de Deus na sua vida. Olhe para cada desafio como uma oportunidade de crescimento, não como algo que vem para trazer apenas sofrimento. E vamos orar a Deus nesse momento? Pai de amor, estamos aqui gratos pela oportunidade que Tu nos concede de um novo recomeço, pela oportunidade que nos concede nesse momento de uma transformação genuína na nossa vida, pela oportunidade que nos concede de enxergar que o processo de dor não é para que nós desistamos, mas para que nós perseveramos e produzimos então, através disso, a esperança na nossa vida. Ó Deus, nós sabemos que a dor ela vai permanecer conosco até que Deus consiga cumprir o seu propósito, ou seja, até que nós possamos ser moldados e transformados segundo o teu querer. Então, ó Deus, nos auxilie nesse processo de transformação, conduza os nossos passos para que nós possamos centrarmos apenas no caminho que Deus traçou para a nossa vida. Livra-nos das soluções humanas que são passageiras, e nos permita acesso às soluções, às tuas soluções que são definitivas e nos fazem crescer nossa vida. Acompanhe-nos nosso Deus durante essa semana, tá? Que nós possamos ter uma semana abençoada e guiadas por Ti. Ó Deus, abra nossa mente para que nós possamos vislumbrar o Teu caminho e o Teu propósito na nossa vida. Nós oramos assim, gratos por tudo em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua semana em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira.